Muito bom dia para você. Estamos entrando no ar com mais um Prosa sobre a Vida, o último prosa antes do Natal. Estamos recebendo, como toda sexta-feira, a psicóloga Carolina Zandoná Fornari. Estamos ao vivo já pelo Facebook, então quem quiser mandar o seu recado, o seu alô ou fazer a sua pergunta também pode aí pelos comentários. Bom dia, psicóloga, tudo bem contigo? Bom dia, Alexandra, bom dia àqueles que nos acompanham nesse que é um dos últimos prosas sobre a vida no ano. Exato. Há poucos dias eu recebi uma notificação de que a gente está há um ano trabalhando nesse programa. Olha só. Um ano proseando sobre as questões da vida, as questões da condição humana, sobre psicologia, sobre psicanálise. Que legal, sempre uma honra te receber, psicóloga, pra gente conversar, fazer essa prosa tão boa, né, que a gente tem toda sexta-feira. Quando a gente vai se aproximando das festividades natalinas, eu não sei, mas isso não sei pra ti, mas pra mim é sempre um espírito assim de alegria, né, de renovação, porque é um momento tão bom que a gente se reúne com amigos, com familiares, né, e tem também aqueles receios também do fim do ano, né, que a gente já vem conversando durante os prosas de dezembro, porque a gente faz toda uma reflexão, a gente busca mudanças também, né, como diz o título do nosso prosa hoje, são encontros e desencontros dessa época do ano, né. É verdade, Alexandra, esse tempo de Natal convida muitas pessoas a se reunirem com pessoas queridas, amigos, familiares, pessoas que são importantes ou que foram importantes durante a vida e durante este ano. Mas é um tempo de ambivalência, né? É um tempo que é para algumas pessoas um tempo de alegria, de descanso, de confraternização, de viagens, de férias do trabalho. Para outras pessoas também pode ser um tempo de tristeza, um tempo de muito cansaço, um tempo em que a gente vai vendo acontecer aqueles sentimentos que a gente chama de depressivos nas pessoas, né? Aqueles sentimentos de algumas vezes de desesperança, de desilusão com aquilo que passou e que não foi possível ser construído, porque é uma época que mobiliza muitos afetos nos seres humanos, né? Nós até conversávamos ontem, psicóloga, aqui na rádio, que esse ano nós notamos muita ansiedade nas pessoas, né? A rotina foi muito agitada e nessa época do ano a gente vê acentuado isso também, né? Uma certa ansiedade do que virá de 2024, dessas festas, desses encontros. Um desejo de iniciar um ano novo, né, finalizar algumas coisas deste ano, mas também um temor do ano que virá. Para muitas pessoas também esse é um tempo que mobiliza no sentido de poder ir vendo as transformações do tempo, né? Algumas pessoas não vão ter pessoas queridas nas suas comemorações, nas suas confraternizações, vão fazer falta essas pessoas, e isso pode se dar por inúmeros motivos, inclusive motivos de crescimento. A gente pode pensar, por exemplo, quando os filhos crescem, saem de casa, fazem suas próprias famílias. Este é um vazio, né, nas confraternizações de Natal, que apesar de ser um vazio no sentido de crescimento, de renovação, de que a vida tem uma sequência, é um vazio que se precisa atravessar, né? A falta que algumas pessoas vão fazendo nessas comemorações de final de ano. É um período também que a gente pode ressignificar, né? Muita coisa, muitas dessas faltas, ou quem sabe muitas coisas se mudaram, né? Durante o ano aí na vida da gente. É um momento também para parar, para refletir, né? Para ressignificar. Que interessante essa palavra que tu usou, Alexandra, porque ressignificar, elaborar as transformações desse ano, porque o final de ano sempre é um período em que nos marca, nos dá a noção da passagem do tempo. O tempo passou, né? O tempo passou, as coisas se transformaram e não há tempo que volte, como dizia o Lulu Santos, né? Não há. Nada do que foi será assim como, né, foi um dia. E a gente vai precisar ir ressignificando essas transformações, né? O ano passou. O ano está passando, seja tenha sido um ano bom ou um ano ruim, o ano está passando.
e o novo virá. E o que a gente vai, né, fazer com o novo que está diante da gente, assim, essa nova possibilidade. E quando a gente vai conversando sobre ressignificar, que exige um trabalho de elaboração psíquica, isso vai se dando por causa das faltas, de que esse tempo da vida não é um tempo de felicidade plena, é um tempo em que faltam coisas, faltam pessoas, os planos que a gente tinha no ano passado, alguns foram possíveis, outros não, então tem coisas que estão faltando e que assim é para todos, né? A própria marchinha que nós pensamos em compartilhar antes do programa nos conta isso, né? A marchinha vai dizendo, ou então felicidade é brinquedo que não tem, né? Tem um trechinho da música que ela vai dizendo assim, Papai Noel, vê se você tem a felicidade para você me dar. Porque a felicidade completa, total, ela não é possível. E não vai ser possível nesse momento também, né? Porque muitas vezes a gente fica na ilusão, então, que nas festividades de Natal vai vir, né? O Papai Noel vai nos presentear por uma felicidade completa e total, e não é assim. A gente vai ter que atravessar esse tempo com algumas coisas de alegria, de possibilidade de desfrutar das conquistas, das coisas que cultivamos no decorrer do ano, mas também das faltas, né? Porque felicidade se conquista, não é algo que a gente ganha. Isso que você fala, psicóloga, é muito interessante, porque a gente tem a sensação de que quando virar do dia 31 pro dia 1º, pronto, mudou tudo, né? Se resolveu toda a vida. É um novo ano e parece que pronto, né? Agora vai. E não é assim, a gente tem que aprender. Alguma coisa na gente tem que mudar, né? Para que as coisas sejam diferentes. É um trabalho. É verdade, o ano novo não muda ninguém, Alexandre. É só um dia, né? A mudança de ano não muda ninguém. Não é que nós vamos acordar dia 1º e sermos outros, né? Mas por que a gente está dizendo isso? Porque a mudança ela é interna. Ela precisa ser de cada um, né? Nesse sentido, assim, é preciso que cada um possa se enfrentar, né, com o presente para poder construir o futuro. E isso não se dá pela passagem de um ano, se dá por aquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente faz todos os dias no ano que passou e daquilo que a gente vai fazer no próximo ano, né? Digo isso porque nós somos protagonistas da nossa história. E essa posição de protagonismo da própria história não tem a ver com uma onipotência de que eu posso tudo, né? Que tudo que eu quiser eu vou alcançar, não é assim, né? Mas também não no sentido de uma impotência, da gente se apequenar diante das coisas que a gente pode fazer por a gente mesmo. É aquela sensação de que, bom, já que eu não consegui em 2023, em 2024 também não vai dar, né? Isso, não se trata de se apequenar diante de coisas da vida que eu posso fazer por mim. E essa sensação da gente fazer aquilo que pode pela gente mesmo. É uma sensação muito importante, Alexandra, porque isso vai integrando a nossa autoestima, né? A nossa, vai podendo ir nos ajudando a construir quem a gente é e a sensação que a gente tem da gente mesmo, né? Porque a gente vai precisar enfrentar a vida com as suas perdas, com as suas dores, com os seus obstáculos, mas de uma maneira criativa, né? Uma maneira criadora que a gente possa ver a vida também acontecendo e avançando, né? A gente fala, né, mais acentuado aí dos desencontros, né, do Natal, de aprender a lidar com essas faltas também. Mas é um período muito bonito, né, psicóloga? É um período mais de encontros realmente, e que as pessoas possam, nessa época, dar uma parada e aproveitar o momento também, né? Porque quando a gente passou o ano todo de ansiedade, de correria, de muito trabalho, de muito desencontro, que agora a gente possa aproveitar, possa parar, né? Sentar com a nossa família, com os nossos amigos, que seja um momento bem aproveitado, né? Isso que tu diz, Alexandra, eu também são os meus votos, né? Que as pessoas possam ter momentos em que sejam significativos para elas. Sejam esses momentos de encontro com os outros ou de encontro consigo mesmo.
de reflexão, de poder se enfrentar com o ano que passou, de poder pensar no ano que virá, que sejam assim, que possam ser encontros com os outros e encontros consigo mesmo, que cada um possa encontrar o que faz sentido, que se não for o tempo todo, mas que em algum momento nesses dias alguém possa sentir que aquilo faz sentido para si mesmo, que aquilo assim, tem momentos na vida que a gente pensa, que coisa boa, né? Que coisa bem boa tá aqui. Que as pessoas possam ter esse gosto, que possam se encontrar consigo mesmo, que possam, para além de pensar, então é Natal, o que você fez, né? O que eu fiz nesse ano, eu possa pensar o que me marcou daquilo que eu fiz esse ano. O que de bom a gente pode levar, né, pro próximo? O que eu posso levar pro próximo ano? Mais do que... talvez esse é um passo para além, né, Alexandra? Assim, mais do que eu fiz, do que eu fiz que valeu a pena? De tudo aquilo que eu fiz durante um ano, o que me marcou? O que me ajudou a dar sentido na minha vida? E poder encontrar, ou então se perguntar, se eu não consigo encontrar, o que eu tenho que fazer para encontrar? O que tá faltando aí, né? Quem pode me ajudar a encontrar? A gente tem tantas metas, né, de ano novo, e a gente elenca sempre tantas metas para ano novo, mas é importante também pensar se está me faltando, o que eu precisaria fazer de diferente, né? Para ter essa sensação. Para ter essa sensação. E se eu preciso e não estou conseguindo sozinha, quem poderia me ajudar, né? Exato. Acho que é um bom caminho, Alexandra, para os nossos radio-ouvintes poderem construir alguma resposta possível a essas perguntas. Ou então, se não há resposta possível, poder deixar a pergunta em aberto, né? E ir atrás, se mover atrás de poder responder algo que seja. Não de uma forma completa, pronta, mas poder responder o que de tudo que eu fiz ficou dentro de mim neste ano. O que eu vou levar para o ano que vem? O que eu quero levar comigo? E poder deixar essas perguntas assim em suspenso para que elas possam trabalhar dentro da gente e nos ajudar no ano que virá a, né, construir a nossa história, seguir construindo. Muito bem, que bonito isso, né? Que os nossos ouvintes, os nossos seguidores aí consigam, né, com essas palavras, com essas dicas, refletir agora no final do ano, realmente buscar o sentido desses dias, né, e levar só coisas boas pro ano que vem. Psicóloga, antes do Natal, é o nosso último programa, gostaria que tu deixasse aí uma mensagem de Natal, né, pros nossos ouvintes e quem nos acompanha agora no Prosa sobre a Vida. Alexandra, os meus votos são que aqueles que nos acompanham e também aqueles que não nos acompanham, todos, né, possam encontrar um sentido para aquilo que vivem, que sejam momentos em que possam pensar, que possam refletir e encontrar alguns sentidos a respeito dessa transição do tempo e dessa passagem, que também é a passagem da própria vida, né? Esses são os meus votos pro Natal, pro final do ano. Que seja um bom Natal para ti, psicóloga, para toda a tua família, também para todos que nos acompanham. Nós voltamos na próxima sexta com mais um Prosa sobre a Vida.